Para que haja comunicação entre duas pessoas, é necessário que estas duas pessoas tenham concordado sobre o seu item de comunicação, que pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um desenho, mas é imprescindível que este item tenha o mesmo significado para os dois. Por exemplo, você que me ouve, você que me acompanha pela internet, em Portugal, quando você ouve o brasileiro falar fato, você entende uma coisa. Fato em Portugal é para nós brasileiros, na nossa linguagem, um terno. O português chama o terno que o homem usa, a roupa, o traje que o homem usa, de fato. Estou a vestir um fato, estou vestindo um terno. A palavra fato para nós, que significa um acontecimento, para os portugueses, eles pronunciam facto. Se você ouvir um português pedir um par de pêugas, você vai ficar com cara de paisagem. Pêugas? Como assim? Pêugas? O português, na verdade, está pedindo a você um par de meias. Porque meia, em Portugal, se diz pêuga. Não é? Ou seja, se não há o mesmo entendimento daquele item da comunicação, da linguagem, por ambas as partes, então não há comunicação. Há confusão. No mínimo, há confusão. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha a palavra de Deus, você vê lá no Evangelho de João, já no início do Evangelho, que Deus é palavra. Deus é a própria palavra. E ele escolheu a palavra para se revelar ao ser humano. Ele escolheu este item de comunicação. Na verdade, ele usa esta faculdade, esta capacidade que ele deu ao ser humano, unicamente. O ser humano é a única criatura que existe, a parte de Deus, que pode falar, que pode comunicar através da palavra. Nenhuma outra criatura tem esta capacidade. Então Deus nos deu essa capacidade única e utiliza esta capacidade para se comunicar conosco, através da sua palavra. Deus é palavra. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus era a própria palavra de Deus encarnada. Então veja a vontade que Deus tem de se comunicar conosco. Ele encarnou na pessoa do Senhor Jesus, a sua palavra se fez carne na pessoa do Senhor Jesus para se comunicar conosco. Por que isso é importante? Porque quando você lê a palavra de Deus, você olha a história de Deus e o ser humano, você vê, às vezes, uma dificuldade do ser humano em entender o que Deus diz. Às vezes é uma dificuldade real. Deus fala e a pessoa não entende o que Deus está falando. Tipo Nicodemos. Quando Jesus falou, é preciso que você nasça de novo, e Nicodemos entendeu que ele tinha que voltar ao ventre da mãe dele, né? Sei lá o que ele pensou, vou entrar pela boca da minha mãe e pelo ventre dela para eu nascer de novo. Quer dizer, ele entendeu aquilo literalmente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender literalmente a palavra de Deus. Elas têm essa dificuldade. E às vezes não é dificuldade. Às vezes é preguiça mesmo. Às vezes é resistência mesmo. Às vezes as pessoas não querem entender, porque elas sabem que se elas procurarem entender o que Deus está dizendo, então
isso vai ter um alto preço para elas. Elas terão de fazer alguma coisa com aquilo que Deus disse. E esse é o grande problema da humanidade. Deus se sente muitas vezes ignorado. Você vê na Bíblia que houve um período de 400 anos de silêncio que aconteceu depois do último profeta do Velho Testamento, o profeta Malaquias, até o nascimento do Senhor Jesus, o início do Novo Testamento. Foram cerca de 400 anos em que o céu se calou. Deus não falou mais com o seu povo. E a pergunta tem que ser feita: por que Deus se calou? Por que será que Deus se calou? Antes desse silêncio de 400 anos, se você olhar daí para trás, você vai ver que Deus enviou profetas, Deus enviou anjos, Deus falou por sinais magníficos nos céus, na terra. Deus fez coisas estrondosas, assombrosas. Deus falou com seu povo de várias maneiras, o povo de Israel especialmente. Mas continuou sendo ignorado. O que o povo de Israel fazia? Matava os profetas. Ignorava os profetas. Ignorava Deus. Então, depois desta resistência persistente do povo em ouvir a voz de Deus, Deus se calou por 400 anos. Sabe, Jesus depois veio dizendo uma frase que ele repetiu várias vezes e é repetida na sua palavra, que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, a ele, etc. Deus fala, mas nem todo mundo ouve, nem todo mundo quer ouvir. E por isso, Deus então, depois de várias tentativas, não fala mais. Deixa a pessoa do jeito que ela quer. Assim como você e eu, quando a gente vê que uma pessoa nos ignora, a gente pode tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes falar com essa pessoa, não é? A gente pode tentar ali uma aproximação. Mas se a pessoa está determinada a nos ignorar, o que nós temos de fazer? O que nos resta fazer? Simplesmente deixá-la do jeito que ela quer ficar, sozinha. E muitas vezes Deus faz isso com as pessoas. Ele deixa que a pessoa fique sozinha, porque ela não quer, digamos, interferência da parte dele. Ela não quer conversa com ele. Ela não quer ouvir o que ele tem a dizer. Então ele, como é muito respeitador, deixa a pessoa na dela. E muitas pessoas estão assim. Lembra do profeta Eli, não é? Que era o sacerdote na época do profeta Samuel e deixou de ouvir a voz de Deus? Deus não falava mais com ele? Mas por que Deus não falava mais com ele? Porque ele tentou muitas vezes, de várias formas, e Eli continuou ignorando. Sabe, que situação terrível eu fico imaginando. Eu me lembro da minha infância quando o meu pai não falava com a minha mãe. Eu me lembro quando o meu pai estava brigado com a minha mãe, eles estavam chateados um com o outro, e o meu pai então fechava a cara e ele não falava com a minha mãe, e até a gente, os filhos, também pagava o pato. Não tínhamos feito nada de errado e a gente pagava o pato, porque quando ele ficava com a cara fechada, ele não falava com ninguém dentro de casa. E aquilo era uma dor, era um martírio para nós. Eu fico pensando, imagine isso da parte de Deus. Imagine Deus dizendo: eu não vou mais dirigir a palavra a vocês. Imagine isso. Mas isso pode acontecer. Não porque Deus quis assim, mas porque a pessoa quis assim. Porque persistentemente ela ignorou o que Deus estava falando. Então a pergunta é:
Você tem ignorado a voz de Deus? Você tem prestado atenção ao que Deus tem tentado lhe dizer? Você tem procurado entender o que Deus quer falar com você? E não só entender, ouvir, mas agir sobre isso? Porque o risco que você corre, que todos nós corremos, se ignorarmos persistentemente a voz de Deus, é algo pior. Por mais difícil que o que ele diz seja, pior que as suas palavras é o seu silêncio. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!